Meus irmãos, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana do Calvário. Hoje nós teremos a nossa terceira aula sobre os atributos de Deus. Já tivemos uma introdução, já vimos na semana passada o início dos atributos chamados incomunicáveis de Deus. Começamos pelo atributo de autoexistência, ou chamado também de independência. E hoje nós veremos o atributo chamado imutabilidade, um atributo incomunicável de Deus que é a imutabilidade. Vamos dar início com uma palavra de oração? Ó Deus, grandioso, poderoso Senhor, nosso Pai, nós nos alegramos em mais uma vez poder estar aqui neste momento, ouvindo e lendo e estudando a Tua Palavra. Nós agradecemos por Tua bondade imensa, por Tua misericórdia que nos salvou em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Teu Espírito, habitando em nós, revela a nós, ensina a nós de modo eficaz e de modo eficiente a Tua Palavra, a Tua verdade, Senhor. E que o Senhor ilumine para nós mais uma vez a Tua verdade, ilumine nossa mente por meio do Teu Espírito ensinador, para que nós vejamos mais da Tua glória e contemplemos as maravilhas da Tua lei, da Tua palavra. Que entendamos, que o Senhor nos ajude a entender aquilo que ainda não está claro, ou aprender aquilo que ainda não foi aprendido, ou de repente lembrar daquilo que nós esquecemos, mas que o Senhor nos ensine, que sejamos instruídos e edificados pelo Senhor. Isso só é possível pelo poder do Teu Espírito, não a nós e nem a nossa capacidade de bons ouvintes ou de bons falantes, mas somente no Senhor fazer estas coisas, Pai. E nós pedimos isso tudo confiados no nome santo e na pessoa e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos assim. Amém. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus. Nós vamos começar com um versículo. Eu quero que você preste atenção nesse versículo, no capítulo 13 da Epístola aos Hebreus, no versículo 8. E gostaria que você procurasse lembrar. É um versículo fácil para que você saísse dessa aula com um versículo em mente, memorizado, acerca do que nós veremos hoje. É um versículo bem condensado, mas que representa bem o que nós veremos hoje. Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 13, do versículo 8, diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Vou repetir: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Então, como já adiantei, nós veremos hoje sobre o fato de Deus ser o mesmo o tempo todo. Chamamos de imutabilidade, o atributo incomunicável de Deus de imutabilidade. Então, a imutabilidade de Deus significa que nós negamos, por isso do imutabilidade, não é mutabilidade, mas imutabilidade, uma negação a Deus de toda e qualquer mudança. E não só isso, mas também nós negamos qualquer possibilidade de mudança. Isso não apenas referindo-se à sua existência, ao seu ser, mas também com relação à sua vontade, por exemplo. Para que ele seja Deus, é necessário que ele não mude. Do contrário, ele deixaria de ser Deus. Nesse sentido, a imutabilidade de Deus é um preciso reflexo da sua perfeição. Deus nunca deixou de ser perfeito, mas continua sendo sempre o que foi, perfeito. Ele não muda. Para que ele seja perfeito, para que ele seja Deus, para que ele seja eterno, seja infinito, não pode ter havido mudança em tempo algum e nem haver mudança em qualquer tempo que seja em Deus. Isso significa que ele sempre foi o que é e sempre será o que sempre foi e o que está sendo hoje. E ele não tem nem mesmo motivo para mudar. Nós vimos que ele não muda, nós negamos qualquer tipo de mudança, todo e qualquer tipo de mudança a Deus, e negamos a possibilidade de ele mudar, e agora, por fim, negamos que ele tenha motivo para mudar. Então nós temos todos os aspectos dessa definição sobre o que é imutabilidade de Deus. Se nós fôssemos fazer uma relação entre os atributos de Deus, na semana passada, por exemplo, nós vimos o atributo de autoexistência ou independência, que significa que Deus não precisa de nada fora de si mesmo para continuar existindo como é.
a maneira como nós podemos relacionar aquele atributo com o atributo de hoje é vendo que a imutabilidade envolve, por exemplo, o seu conhecimento. Deus nunca aprende algo. Ele nunca precisou de algo fora de si mesmo, nós então afirmamos a autoexistência, nunca precisou de uma informação fora de si mesmo, então, de novo, nós afirmamos a autoexistência e independência de Deus, e nós também podemos dizer que nada do que acontece fora de Deus muda a Deus. Enquanto no primeiro nós dizemos que ele não precisa, mas sustentamos que ele criou todas as coisas, no segundo, na imutabilidade, nós dizemos que essas coisas criadas ou qualquer outra coisa não conferem mudança no ser ou na vontade de Deus. Isso significa que a autoexistência, a independência de Deus, como nós vimos já na semana passada, ela implica em dizer que Deus não muda, porque ele se autossustenta ou se basta ou existe por si só, ele não precisa de nada mais, então significa que nada pode mudá-lo. Ele é absolutamente imutável em sua essência e atributos, ele não pode aumentar nem diminuir, ele não está sujeito a nenhum tipo de processo de desenvolvimento, ele não evolui nem involui, ele tem seu conhecimento que nunca pode ser maior ou menor com relação ao conhecimento de Deus. Nós vemos que ele nunca pode ser mais ou sábio ou menos sábio, mais santo ou menos santo, nem mais justo ou mais misericordioso do que sempre foi e sempre será. Ele não é menos imutável em seus planos e propósitos, como nós veremos adiante. Mas essa imutabilidade de Deus tem pelo menos 4 causas. A primeira causa, que nós já adiantamos, é a autoexistência de Deus, porque ele autoexiste, porque ele independe de toda e qualquer coisa, então significa que ele é a causa da sua imutabilidade. A primeira causa da imutabilidade é a sua autoexistência, a sua independência. A segunda causa é o fato de ele ser um ser absoluto. Como um ser absoluto que é, quando criou todas as coisas, ele criou de tal forma, de uma forma livre, inclusive, que determinou que todas as demais coisas, todas as coisas criadas, ele determinou que tipo de relação essas coisas teriam com ele, que é uma relação de independência ou de imutabilidade. Essa é a segunda causa. Nós veremos a terceira causa ainda, que é a sua infinitude. Ou seja, significa dizer que Deus é infinito em cada um dos seus atributos, em cada uma das suas perfeições, seja na sua vontade, seja no seu conhecimento, seja no seu amor, na sua misericórdia, na sua ira. Todos esses atributos, existe infinitude nesses atributos, o que nos leva à quarta causa, que é justamente o fato de que você não pode acrescentar nada àquilo que já é infinito. O nome infinito já diz para nós que não existe como você acrescentar, porque é infinito. E também nós vemos que ele não diminui. Então, 4 causas. A autoexistência de Deus, o fato de ele ser absoluto, também a sua infinitude, ele é infinito, o que nos leva a entender que nada pode ser acrescentado a ele pelo simples fato de ele ser infinito em todas as suas perfeições. Com isso em mente, irmãos, nós temos que evitar alguns erros. Desse modo, nós evitamos alguns erros. Nós devemos evitar o erro de pensar que quando Deus criou todas as coisas, ele agora está passível ou está sujeito à mudança. De forma nenhuma. O fato de Deus ter criado todas as coisas não lhe proporcionou mudança e nem abriu possibilidade e nem lhe deu motivo. Lembra da definição? Nem muda, nem tem possibilidade e nem motivo para mudar. Quando Deus cria todas as coisas, ele não precisa mais, ele não tem porquê, motivo, então ele não tem motivo, ele não tem possibilidade e não tem nada que lhe altere. Mas nós também devemos evitar o erro concernente à encarnação do Filho de Deus, de Cristo, e agora Jesus Cristo, como nós vemos. Nós não podemos errar pensando que a encarnação do Filho mudou a Jesus Cristo, ou mudou, melhor dizendo, a essência divina, não mudou Deus. Quando Cristo assume a natureza humana, a pessoa do Filho de Deus, em sua essência divina, preste atenção, continuou e continuará para sempre.
Sempre foi Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Quando encarnou, nada mudou na sua essência divina e continuará assim para sempre, mesmo que tenha uma natureza humana para todo sempre. Esteja à destra do Pai, não muda a sua essência divina, o fato de ele ter assumido a natureza humana. Então, 2 erros já foram. Nós não podemos também incorrer no erro de achar que imutabilidade de Deus é sinônimo de imobilidade ou inatividade. Não pense que o fato de Deus ser imutável deve nos levar a entender que ele não age, ou que ele é um Deus inativo, imóvel. Embora Deus não mude em si mesmo, isso não significa que ele seja indiferente às mudanças nas suas criaturas ou da atividade das suas criaturas. O fato de Deus ser imutável não significa que ele não responde adequadamente, inclusive, às suas criaturas. Isso nós já vimos de alguma forma na aula passada e veremos de novo na aula de hoje. Nós podemos ilustrar a imutabilidade de Deus da seguinte forma. Nós não dizemos que Deus é imutável como uma pedra é imutável. Nós podemos dizer que ele é imutável como o mercúrio que é imutável, que pode subir ou descer, mas de acordo com a temperatura e a atmosfera do ambiente. Mas a sua essência, ele não deixou de ser mercúrio. Agora, não é como uma pedra, porque uma pedra é imóvel, uma pedra é inativa. Então, essa é, assim, toda a ilustração correspondente a Deus é uma ilustração limitada e precisamos reconhecer isso, mas é uma forma de nós entendermos o que quer dizer a imutabilidade de Deus. Devemos rejeitar aquelas ideias chamadas ideias panteístas. Panteísmo diz que todas as coisas são Deus. Uma árvore é Deus, um pássaro é Deus, uma estrela é Deus, nós somos deuses, ou que estas coisas criadas são uma espécie de extensão do ser de Deus. Por quê? Nós devemos rejeitar esse tipo de mentalidade, porque se nós assumirmos que as coisas são uma espécie de extensão de Deus, isso significa dizer que quando as coisas mudam, Deus muda. Uma vez que a extensão de Deus mudou, então mudou a Deus. É por isso que nós rejeitamos essas ideias panteístas. Nós devemos também rechaçar todo tipo de teologia processual, ou teologia do processo, como é chamado algumas vezes. Alguns pregam por aí, alguns dizem por aí, que quando alguma coisa acontece, Deus aprende conosco. Deus está de tal forma relacionado, é uma ênfase no Deus relacional. Não é que Deus não seja relacional, na verdade e nós assumimos isso, mas é uma ênfase tão grande que diz que a relação de Deus com as coisas criadas é tal que quando uma coisa muda, Deus também recebe uma informação diferente, ou se desenvolve, ele melhora como Deus. Isso é uma coisa que nós devemos abominar, porque a Escritura não dá margem. E nós veremos, no decorrer desses estudos, os aspectos da imutabilidade de Deus. O fato dos decretos de Deus serem imutáveis. O fato de as promessas de Deus e dos atributos de Deus serem imutáveis. Então nós devemos rejeitar. Nós devemos rejeitar todo e qualquer tipo de teologia que ensine que Deus muda a sua ação de acordo com a ação do homem. Nós temos várias teologias que dizem que se você não fizer alguma coisa, Deus não pode fazer. Isso significa dizer que muda Deus, porque ele não tem decretos. É negar os decretos de Deus. Se nós negamos os decretos de Deus, como é que nós vamos lidar com textos precisamente que afirmam que tudo que Deus faz, o seu conselho vai acontecer, vai permanecer de pé? Como é que essas teologias podem reforçar uma coisa e reforçar a outra sem que entendam que reforçá-las podem entrar em conflito, pode dar conflito nas informações? Você nega uma coisa quando afirma a outra. Esse tipo de coisa não pode ser
sustentada por nós devemos rejeitar de toda forma. Então são erros que nós devemos evitar. Agora nós vamos ver alguns aspectos da imutabilidade de Deus. A imutabilidade de Deus, ela é vista em pelo menos 4 aspectos que nós veremos hoje. Em primeiro lugar, Deus é imutável em seu ser. E eu quero citar alguns textos bíblicos e peço que você os anote ou vá acompanhando a leitura comigo. Números 23, 19, nós podemos ler o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? O primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, no versículo 29, diz o seguinte: também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Nós temos ainda no Salmo de número 102, no versículo 2, no versículo 26 e 27, o seguinte, versículo 12: Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Versículo 26 e 27 diz: Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Hebreus 13, 8, como nós lemos, diz, repetindo, para que você memorize inclusive, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Tiago, no capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir, não pode, a negação da possibilidade de mudança, não pode existir variação ou sombra de mudança. Então nós vemos que Deus ele é imutável em seu ser. Segundo lugar, segundo aspecto, é que Deus é imutável em seus atributos. Nós já vimos em outras aulas que os atributos de Deus correspondem realmente ou de forma verdadeira ao seu ser. Isso significa que se nós dizemos que o ser de Deus não muda, como nós vimos no primeiro aspecto, então também os seus atributos não mudam. Deus não muda nas suas qualidades, nas suas excelências e nas suas virtudes, que é precisamente o que nós estamos estudando. Os atributos de Deus não podem sofrer mudança mais do que a divindade pode deixar de existir. Se você nega a imutabilidade dos atributos de Deus, você também está negando a imutabilidade do seu ser. Não tem como sustentar uma coisa e a outra ao mesmo tempo. Você, assumindo uma, pode negar a outra. Então nós vemos, por exemplo, no Salmo 119, no versículo 89, o seguinte: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Isso tem a ver muito com a verdade de Deus, com a veracidade da sua palavra. Deus não é um ser que diz uma coisa e de repente volta atrás, ou que não se dá para confiar na palavra dele. Nós também temos no Salmo 100, no versículo 5, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Em Isaías, no capítulo 54, no versículo 10, lemos: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Mais um texto, Jeremias, capítulo 31, versículo 3, temos: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Malaquias, no capítulo 3, versículo 6, diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, porque eu, o Senhor, não mudo, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no versículo 33, nós temos: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Imutabilidade da palavra de Deus, das promessas de Deus, da lei de Deus e assim por diante. João, Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 13, no versículo 1, João 13, 1, diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Amou-os até ao fim. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 2, no versículo 13, 2 Timóteo 2, 13, diz, uma passagem conhecida: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Deus é imutável em seu ser, ele é imutável em seus atributos e agora sim imutável em seus decretos. O catecismo maior, o catecismo da nossa igreja, o catecismo maior de Westminster, dá uma boa definição sobre os decretos de Deus, para que você entenda o que a gente está falando. Essa definição os decretos de Deus são os atos sábios e livres e santos do conselho da sua vontade, da vontade de Deus, pelas quais, desde toda a eternidade, ele, para a sua própria glória, imutavelmente predestinou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e os homens. Imutavelmente predestinou todas as coisas que acontecem, de maneira especial a anjos e aos homens. Os versículos que nós podemos ver, essa imutabilidade dos decretos de Deus, que é esse aspecto que estudamos agora, são, por exemplo, Jó, do 23, do 13 ao 14, temos o seguinte: mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Ou seja, quem pode dizer para ele repense? Ou quem pode falar para ele repensar e retomar ou reconsiderar? O que ele deseja, continuando o versículo, isso fará. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, ele cumprirá o que está ordenado ao meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem comigo. O que ele está dizendo é que Deus tem decretos que ele não conhece, mas o que ele ordenou vai acontecer consigo, Jó falando isso, e muitas outras coisas que Deus tem para com ele. E ninguém pode dissuadir a Deus. Jó, ainda, no capítulo 42, versículo 2, um versículo conhecido também diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos que Deus fez, os decretos que Deus fez, podem ser frustrados, irmãos. O Salmo, do capítulo 33, versículo 11, diz: o conselho do Senhor dura para sempre. O conselho do Senhor dura para sempre. Ele não fica, escreve, se deu errado, pega uma borracha, apaga e reescreve. Deus não tem essa dinâmica. Deus não tem esse processo. Deus não tem esse tipo de atividade. Esse e outros textos diz que o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. É isso que nós temos. Provérbios 19, 21 diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Embora nós façamos planos, e devemos fazer de forma organizada, de forma prudente, de forma sábia e de forma lícita, ainda assim o que vai permanecer, o que vai acontecer de fato é o desígnio, ou o conselho, ou o decreto do Senhor, a ordenação e a determinação de Deus. Isaías capítulo 14, 24 e 27, 14, o 24 e o 27 diz assim: jurou o Senhor dos exércitos dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Isaías ainda, no 46, capítulo 46, versículo 8 ao 11, diz: lembrai-vos disto e tende bom ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, e eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda sucederão. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, e também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Ainda agora no profeta Jeremias, capítulo 4, no versículo 27 ao 28, nós temos: pois assim diz o Senhor,
toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Por isso a terra pranteará, e os céus acima se enegrecerão, porque falei, resolvi e não me arrependo, nem me retrato. Hebreus 6:17, temos o seguinte: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade dos seus propósitos, ou do seu propósito, se interpôs com juramento. Quando Deus quis mostrar a imutabilidade do seu propósito aos herdeiros da promessa, ele se interpôs com juramento. Nós vimos então a imutabilidade do ser de Deus, a imutabilidade dos atributos de Deus, a imutabilidade dos seus decretos, e agora veremos, por fim, a imutabilidade das suas promessas. Se você se lembra, quando Deus prometeu a Abrão, ainda a Abrão, e nós vemos isso no Gênesis 12, nós temos que ele fez uma promessa que nós podemos encontrar o cumprimento dela como afirmado corretamente na própria Escritura. Nós lemos em Gênesis capítulo 12, no versículo 1 a 3, o seguinte: Deus dizendo a Abrão, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Gálatas, no capítulo 3, do versículo 15 ao 18, nós temos Paulo dizendo o seguinte, preste atenção. Ainda que uma aliança seja meramente humana, ou seja, feita entre homens, uma vez ratificada ou uma vez confirmada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, Paulo escrevendo, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, ou ratificada, usando a linguagem anterior, a lei, que veio 430 anos depois, não pôde abrogar a promessa, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. O que Paulo está retomando é dizendo que aqueles que estão em Cristo, porque a promessa foi feita ligando ao descendente, um descendente, não há vários descendentes, mas a Cristo, aqueles que são gentios, podem estar ligados a Cristo pela fé, eles também usufruem das bênçãos que foram dadas a Abraão. É por isso que nós lemos Gênesis 12 dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa se cumpriu e Paulo está dizendo que ela se cumpriu. Imutabilidade das promessas de Deus. Mais uma promessa. O Senhor, Salmo 110, Salmo 110, melhor dizendo, versículo 4. Salmo 110, 4 diz, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Se você conferir Hebreus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, você verá que este sumo sacerdote que foi prometido segundo a ordem de Melquisedeque, aqui no Salmo 110, é Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, aquele que penetrou os céus e está à destra do Pai. Mais uma promessa, Ezequiel 24, 14 diz, eu, o Senhor, o disse, será assim e eu o farei, não tornarei atrás, não o pouparei, nem me arrependerei. Segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos será julgada, diz o Senhor Deus. O que nós temos aqui é aquela chamada parábola da panela no fogo. Isso significa que Deus está dando uma palavra contra Israel por causa das suas iniquidades, prontos para irem agora cativos, levados cativos pela Babilônia. A Babilônia está cercando Jerusalém aos poucos. Imagine a figura da panela no fogo. E o que Deus diz é que ele não voltaria atrás. E essa promessa se cumpriu. O povo de fato foi levado cativo pela Babilônia, a Babilônia, para serem
punidos pelo Senhor naquele lugar. Agora nós temos o seguinte: você deve ter percebido que nas leituras que eu fiz, em vários momentos, e inclusive eu enfatizei em alguns momentos, propositalmente, o termo se arrepender. Deus dizendo, eu não me arrependo, eu não sou homem, filho do homem, para que se arrependa, para que me retrate, para que volte atrás. Você se lembra disso? Mas eu sei que se você é um bom conhecedor das Escrituras, um leitor atento das Escrituras, você vai lembrar que existem textos que falam que Deus se arrependeu. E como é que a gente lida com esses textos? Será que Deus se arrepende ou não se arrepende? Como é que Deus se arrepende se ele diz que ele não se arrepende? Há contradições aqui? Nós vamos ver alguns desses textos agora. Nós temos vários textos que falam sobre o arrependimento de Deus nesse sentido. O primeiro e um dos mais conhecidos é Gênesis capítulo 6, versículo 6, que nós lemos o seguinte: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 11 e 35, nós temos com relação a Saul, ao rei Saul, Deus dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Dois textos bem conhecidos. Nós temos ainda em Jeremias capítulo 18, no versículo 7 ao 10, que diz: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar ou destruir, Deus falando, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar, antes era destruir e derrubar, para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Mais um texto, Joel 2, também conhecido, Joel 2, do 13 ao 14, diz: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, vosso Deus? Amós, capítulo 7, do versículo 4 ao 6, diz o seguinte: isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu, Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, diz o Senhor Deus. Jonas, outro texto conhecido, capítulo 4, versículo 1 ao 2, diz o seguinte: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Agora, como você percebe, em todos esses textos que eu li, há muitos outros, mas esses textos que eu li, eles compartilham de alguma variação do termo arrepender-se. Há muitas ocorrências nas Escrituras do mesmo termo, preste atenção, o termo hebraico que é usado para arrependimento do Senhor. Esse mesmo termo acontece mais de 100 vezes no Antigo Testamento e ele pode significar várias coisas, que nem sempre é arrependimento. Nós vemos, por exemplo, que esse termo hebraico correspondente ao arrependimento de Deus, ele pode ser verbal, em outros momentos sendo traduzido como sentir muito, consolar, consolar alguém, ser confortado, consolado, aliviado, pesar, sentir pesar, ter compaixão, ou nós podemos ter alguns substantivos como pena, compaixão,
conforto e consolo. A tradução do mesmo termo que se refere ao arrependimento de Deus, desse mesmo termo, ele é diferente em várias ocasiões, a depender do assunto, a depender do sujeito e a depender do contexto. Por exemplo, se você for traduzir esse mesmo termo hebraico correspondente ao arrependimento de Deus, em Gênesis capítulo 6, nós ainda podemos ter que Deus sentiu muito ou mudou a sua mente. É uma tradução possível. Em vez de falar que Deus se arrependeu, você usaria uma outra linguagem. O caso é que a referência a respeito do arrependimento de Deus acontece em raras ocasiões com relação a Deus e mostra que Deus sente, Deus se entristece diante de um quadro péssimo, de um quadro ruim. Muitas vezes você vê uma referência ao arrependimento de Deus sobre uma coisa que ele já fez, ou talvez sobre uma coisa que ele ainda faria, ou que estava prestes a fazer, dependendo de repente até de uma condição. O caso é que o termo hebraico, que é usado para o arrependimento de Deus, ele pode ser usado, ele é diferente, melhor dizendo, do termo usado para o arrependimento humano. Aqui só a gente já tem um divisor de águas. Se o termo hebraico para o arrependimento de Deus é diferente do termo hebraico para o arrependimento do homem, na Bíblia, nós vemos que existe algum sentido diferente. Existe um porquê das coisas serem assim. Quando nós falamos, por exemplo, sobre o termo que fala do arrependimento do homem, nós dizemos mais sobre o homem deixar o seu caminho mau e se voltar para Deus, que muitas vezes é chamado de conversão. O homem está voltado, focado, se deliciando nos seus pecados, então ele é chamado a se converter, ou seja, mudar a direção do pecado para Deus. É muitas vezes traduzido assim o termo arrependimento do hebraico para o homem. Mas quando se refere a Deus, nós temos um significado diferente. Preste atenção, porque é que nós temos o termo arrepender-se. É uma tradução que poderia ser melhorada? Sim, mas é uma tradução que precisa ser explicada. Ou seja, é uma mudança de Deus, na atitude de Deus, uma mudança de atitude de Deus com relação ao homem. Tá? É isso que nós vemos muitas vezes em várias passagens. Nós não atribuímos uma falta moral para Deus, como ele se precisasse se converter, como é no caso do homem, como a gente explicou. Nós não atribuímos erros de cálculo, nós não atribuímos equívocos ou inconsequências a Deus. Ainda que nós falemos de forma humana com relação a Deus, o fato de ele se arrepender, isso é uma linguagem muito nossa, ainda que a gente fale dessa forma, isso não significa que Deus agiu da mesma forma como nós agimos. O fato de usarmos a mesma linguagem não significa que Deus age como nós. Dizemos que ele se arrependeu, mas não no mesmo sentido que o homem se arrepende. Nós somos, sim, feitos à imagem de Deus. Nós refletimos, fomos feitos para refletir a imagem de Deus. Então, posto que, na menor medida, nós refletimos a nossa indignação, a nossa revolta, a nossa tristeza com coisas ruins. Deus, então, muito mais puro, santo, perfeito como então se entristeceria diante de uma maldade ou do pecado. Por que nós usamos esse tipo de linguagem, então? Porque é necessário para que seja a mensagem, a revelação de Deus, se acomode a uma forma que nós compreendamos. Nós chamamos isso de acomodação da linguagem. Isso é um termo muito recorrente na teologia. Quando nós usamos termos que correspondem, que são propriamente nossos, como sendo se atribuindo a Deus, nós estamos falando de uma acomodação da linguagem, por isso que nós usamos essa linguagem desse tipo. Nós temos o que nós chamamos de linguagem antropomórfica e também a linguagem antropopática. O que significa isso? Antropomórfico significa da forma do homem ou como homem. Por exemplo, quando nós falamos sobre a mão de Deus, Deus não tem mão. Mas nós dizemos para mostrar a sua benignidade ou de repente a sua ira, quando ele pesa a mão sobre um povo ou sobre uma nação ou sobre alguém.
Então, nós usamos uma linguagem humana para descrever Deus. Deus não tem olhos, Deus é espírito. Deus não tem olhos, nós temos olhos. Mas nós falamos que os olhos de Deus estão atentos, que os olhos de Deus contemplam o que vem em todas as coisas. E isso é antropomorfismo, ou linguagem antropomórfica, é a acomodação da linguagem. A antropopatia significa atribuir a Deus sentimentos que são nossos, sentimentos que são muito nossos, inclusive em relação à tristeza. Essa é a linguagem que nós usamos para corresponder às coisas de Deus para que nós entendamos. Deus se revelou a nós e mesmo que a menos que ele se revelasse de maneira a se acomodar à nossa linguagem, possivelmente nós não entenderíamos o que ele teria para nos dizer. O caso, irmãos, é que quando nós falamos sobre o arrependimento de Deus, nós devemos lembrar, porque Deus é santo, isso significa que ele não pode tolerar ou fazer vistas grossas ao pecado. É por isso que nós usamos uma linguagem tal como Deus se arrependeu de fazer o homem. Pense comigo. Gênesis 6, por exemplo, tomemos como exemplo Gênesis 6, que é bem característico. Deus decide mandar um dilúvio universal, destruir toda a carne que ele tinha feito. Por quê? A pergunta é por que Deus tinha feito essas coisas? Porque nós vemos que o homem tinha se transformado num tipo de criatura abominável para Deus, de tal forma que aquilo lhe pesou no coração. É só você ler a partir do versículo 1 do capítulo 6 a respeito da avaliação de Deus. Quando nós lemos Gênesis 1, nós vemos que Deus viu que isso era bom. Deus viu que isso era bom várias vezes. E depois nós vemos Deus viu que era muito bom, que é a última avaliação que ele faz. Só que você chega em Gênesis 6, por causa do pecado, Deus viu a maldade do homem, que no seu coração era mau o seu desígnio desde o seu nascimento, desde a mocidade, de tal forma que a terra se encheu de violência. Esse era o quadro. É por isso que a linguagem que nós usamos correspondente a Deus é apropriada. Não é um eufemismo, ela é apropriada. Ela é apropriada para dizer que essa é a resposta ou é a forma correta de um Deus santo olhar as coisas que acontecem neste mundo. Isso deveria nos alegrar. Explicado agora a definição do arrependimento de Deus, nós temos que Deus então vê todas as coisas e ele não vai deixar as coisas como elas estão. Deus vê todas as coisas e ele, com certeza, por fim, ele fará justiça. Porque ele, sim, se entristece com todas estas coisas. Nós devemos, então, irmãos, sustentar que a Escritura, em cada palavra, ela é a palavra de Deus e ela não erra e que ela foi inspirada e que, inclusive, a linguagem antropomórfica, a acomodação da linguagem, nós devemos, destemidamente, nós devemos, sim, afirmar, sem o medo de fazer com que Deus mude, porque na sua essência, ele não muda. Para nós mantermos uma visão adequada de Deus, preste atenção. Para nós mantermos uma visão adequada de Deus com relação aos homens, nós devemos lembrar que o fato de Deus ver todas as coisas o leva a um tipo de emoção apropriada. Deus se arrependeu, Deus se entristeceu, pesou-lhe. Aquilo foi uma ofensa grandiosa. Não era só um ou dois indivíduos que estavam afrontando Deus com a sua maldade, mas todos os homens. Então, é apropriado que Deus responda, porque é santo, é apropriado que ele responda dessa maneira. Nós vemos também que, com relação ao homem, então, a atitude de Deus é que mudou, e não Deus é quem mudou de fato. Nós podemos sustentar as duas coisas sem que elas sejam contraditórias. Nós vemos que isso, inclusive, afeta a vida cristã. Pense comigo. Se eu dissesse para você assim, irmãos, por exemplo, se você estivesse cometendo algum tipo de pecado, alguma situação que desagrada a Deus, e eu como irmão falasse, irmão,
isso não agrada a Deus. Ou você comigo, tanto faz. Irmão, isso não agrada a Deus. Porque isso entristece a Deus. Deus não se agrada, Deus odeia esse tipo de atitude. Você está usando uma linguagem apropriada para descrever a relação de Deus com aquele salvo, certo? Agora, imagine que eu dissesse para você, irmãos, a gente sabe que Deus não se entristece de verdade. Deus não sente a tristeza, a gente sabe que ele não muda, então ele não se arrepende, então ele... Mas vamos fazer de conta que sim. Só para eu dizer para você parar de fazer essa determinada coisa. Irmãos, isso não fazia sentido nenhum. Qual o peso? Qual o valor disso? Então, nós precisamos sustentar que Deus se entristece com o nosso pecado, ele se ira contra o nosso pecado, que Deus, de fato, odeia o pecado e que ele responde da maneira como ele desejar responder, da maneira adequada, conforme a sua santidade, a essa situação. Deus não está fazendo de conta, Deus não está fingindo, Deus não está assumindo um papel que não é dele com relação a nós. Nós precisamos manter estas coisas para mostrar que nós não ficaríamos tristes de fato se Deus também não se entristecesse com a nossa atitude. A real interação de Deus conosco, preste atenção, enquanto sustentamos que Deus é imutável, mas a real interação de Deus conosco, a relação dele conosco, só é possível porque Deus condescendeu. É infinita a distância entre nós e o nosso Deus, mas porque ele veio até nós e se colocou numa relação de aliança conosco, então sim, Deus se entristece, Deus também se agrada. Em determinado momento nós vemos que Deus tem prazer naquela alma que persevera na vida de fé. Ele se compraz ou não? Ele realmente se alegra? Ele realmente se agrada ou não? É só uma figura de linguagem, na verdade Deus não se alegra de verdade. Não, irmãos, ele se alegra e ele se entristece também. Isso tudo tem tudo a ver com a nossa vida cristã. Então nós podemos caminhar para algumas aplicações. Há várias, mas nós veremos algumas. Se nós vimos que Deus é imutável em seus decretos e em suas promessas, nós temos que a palavra de Deus registrada nas Sagradas Escrituras, registrada para nós, a palavra de Deus, ela é imutável. E se cremos que Deus falou, revelando a si mesmo e sua boa vontade aos homens, e que essas palavras correspondem à sua imutabilidade, que isso aqui realmente corresponde à realidade, que Deus realmente é assim, ou age assim, nós devemos manter que a palavra de Deus não é apenas viva e eficaz, como nós lemos, mas que ela é atual e é absoluta. Será que uma vez a palavra de Deus, naquele tempo, a palavra de Deus sim valia, inclusive no momento onde Deus falava audivelmente, tem mais força do que agora? Irmãos, a palavra de Deus permanece a mesma, e ela é absoluta, é atual e absoluta, porque Deus a emitiu e a fez registrar, e porque ele é imutável, imutável é sua palavra. Se Deus não muda em seu ser, irmãos, e se ele não muda em seus atributos, segue-se que a sua lei ainda deve nos guiar, pois esta é a expressão exata do caráter de Deus. Se cremos que ele não muda, e ele não muda, cremos que ele nos certificou em sua palavra, que ela também não muda. Nós lemos que as minhas palavras não passarão. Ele não muda, as minhas palavras não passarão, as palavras dele não passarão. Nós temos ainda, por exemplo, em 2 Coríntios 1:20, que diz que em Cristo, em todas as promessas de Deus, tem o sim e o amém. O que cabe para nós, então, diante dessa verdade? Que nós devemos crer nessa palavra como real, atual e absoluta, devemos estudá-la com afinco, e devemos ouvir atentamente quando ela é pregada, e devemos meditar nelas dia e de noite, porque irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, é o meio ordenado pelo qual ele nos dá a fé e também sustenta a nossa fé. Nós vemos em Romanos capítulo 10 que a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra.
Irmãos, a palavra de Deus ainda hoje não mudou e não mudará. Nós vimos então que a palavra de Deus não muda, mas vimos também que os atributos de Deus não mudam. O seu amor não muda. O seu amor pelos seus, pelos eleitos, por aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo, irmãos, ele não muda. Lembre-se de que, apesar das circunstâncias, tais como a morte, a vida, ou mesmo os poderes, mesmo os anjos ou principados, ou mesmo o tempo, ou seja no presente, seja no futuro, ou mesmo no espaço, seja altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E ainda mais, o amor de Deus por nós não aumenta, pois já é infinito em Cristo. Nós vimos que os atributos de Deus não aumentam e nem diminuem. O amor de Deus por nós, em Cristo Jesus, é infinito. E ele também não diminui, irmãos. Ele não muda. Porque a forma como ele demonstrou esse amor é tão vívida em Cristo que ele não poupou o seu próprio Filho. Em lugar disso, por todos nós o entregou. Porventura, então, irmãos, ele não nos dará graciosamente todas as coisas em Cristo Jesus? O amor de Deus não muda por nós. Nós mudamos, é verdade, mas ele não muda. Descanse então, meu irmão, no amor de Deus e não meça o amor de acordo com a sua própria dignidade, pois somos certificados de que seu amor paternal para conosco é contínuo precisamente pelo fato de Cristo morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Então não faz sentido nós medirmos o amor de Deus porque somos ou deixamos de ser alguma coisa. O amor incondicional de Deus. Descanse no amor de Deus. Mais uma aplicação tem a ver com a confiança. Uma vez que ele não muda, irmãos, e não muda em suas promessas, nós estamos seguros de suas palavras, daquilo que ele emitiu para nós e fez registrar nessa palavra para nós. Nós estamos seguros nas suas promessas, porque nossa fé, por que a nossa fé, então, irmãos, ela titubeia? Por que ela vacila diante daquilo que é mutável, como as circunstâncias da vida, como as pessoas, ou qualquer outra instituição? Por que é que a nossa fé titubeia diante daquilo que é mutável, quando nós temos aquilo que é imutável em quem nós podemos nos apoiar? Por que é que a nossa fé reage dessa maneira, sendo que nós temos as promessas de Deus que não mudam? Por que é que as circunstâncias abalam a nossa fé, se nós temos as promessas de Deus que são inabaláveis? De acordo com Hebreus 10, 23, estamos guardando firme, preste atenção, guardando firme a promessa, guardando firme a nossa confiança, não porque cremos que estamos num caminho melhor. Nós não estamos guardando firme a promessa porque nós achamos que a fé cristã oferece respostas melhores do que outras metodologias ou tipos de pensamentos. A nossa fé é forte, e, na verdade, está firme, e a nossa confiança se mantém firme, porque, como Hebreus 10, 23 diz, quem fez a promessa é fiel. Você não é forte, firme na promessa porque que a sua fé é forte o bastante. Eu já tenho uma longa caminhada cristã, eu já tenho fé forte o suficiente para não vacilar. Irmãos, primeiro que isso seria orgulho, arrogância, soberba. Não é assim. Mas nós estamos seguros porque ele fez a promessa e porque ele é fiel. Você não perde a sua salvação porque ele é fiel à sua promessa. Não porque a sua fé é forte o bastante. É verdade, você tem que exercitar a sua fé. É verdade, você deve mantê-la sempre viva. Mas isso não significa que a esperança, a nossa firmeza, a firmeza da nossa vida cristã está ligada à nossa performance cristã. Está ligada à promessa feita pelo fiel. Em último lugar, nós temos descanso e segurança. Nós já vimos a confiança e agora temos o descanso e segurança. A partir da verdade de que Deus não muda, irmãos.
A partir dessa verdade, segue-se que nós podemos descansar em Deus. Finitos e imutáveis, habitando em um mundo finito e imutável, circunstanciados por coisas imutáveis, por várias mudanças, algumas imperceptíveis, algumas significativas. Perceba a linguagem: mudança, finitude. Nós somos finitos e imutáveis, mas Ele é infinito e imutável. Nós desejamos, quando estamos circunstanciados por várias coisas mutáveis e finitas, nós desejamos algo que seja firme o bastante, aonde nós podemos descansar, estar seguros. Então, nós devemos urgentemente, irmãos, nos firmar nele. Somente Ele não muda. Somente Ele permanece o mesmo que foi ontem e será para sempre. Foi o primeiro versículo que nós lemos sobre o nosso Redentor. Nós temos ainda no Salmo 46, salmo que já foi pregado aqui nessa igreja, você deve se lembrar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Olha a linguagem, irmãos. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, concluindo, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Você pode imaginar aquilo que é seguro para nós como a terra, ainda que ela estremeça, irmãos. Deus é nosso refúgio, segurança, fortaleza, de tal forma que nós não tememos ainda que todas estas coisas se abalem. Isso é uma linguagem de segurança e de descanso. As circunstâncias mudaram? Aquilo com o que você contava não aconteceu? De repente, aquilo que era tão seguro e tão certo, tão garantido para você, não veio? Pois bem, Paulo escreveu que devemos nos alegrar sempre no Senhor. Irmãos, independente das circunstâncias, nós devemos nos alegrar sempre e ainda no Senhor. Como é que eu faço isso? Porque Ele é imutável e Ele governa todas as coisas e nós estamos seguros. O profeta Abacuque cantou uma verdade orando, ou orou e depois colocou como canção. Preste atenção. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Então, irmãos, descanse seguro nos braços do Deus imutável. Eu espero que Deus abençoe você. Eu espero que Deus edifique você com esse estudo. Que Deus continue a fortalecer a sua fé. Que você deposite sua confiança inteiramente no Senhor. Esteja seguro, esteja descansado naquele que é a nossa rocha, fortaleza, aquele que é segurança para nós e aquele em quem nós devemos nos alegrar sempre. Nós nos alegramos porque Ele é a nossa fortaleza. Não se esqueça destas verdades. Vamos orar para encerrar este momento? Deus amado, Deus poderoso, Deus grandioso, nosso Pai, nosso Senhor. Nós nos alegramos tanto em ver a Tua glória, nós nos alegramos tanto em ver a Tua maravilhosa glória registrada nas Escrituras e que pode ser e de fato é iluminada pelo Teu Espírito, de fato, de modo que nós podemos então nos alegrar em ver esta glória, nos edificar no Senhor e nos firmar no Senhor. Ensine-nos mais acerca da Tua imutabilidade, o fato de que o Senhor não muda, não tem possibilidade de mudar e não tem motivo para mudar.
O fato de o Senhor não mudar em seus decretos, o fato de o Senhor não mudar em seu ser, o fato de o Senhor não mudar em seus atributos e não mudar também nas suas promessas, ajude-nos a nos firmar nestas verdades e viver em confiança, descansados no Senhor, seguros no Senhor, crendo que a tua palavra ainda continua vigorando de forma absoluta, é atual nestes dias, e que nós devemos nos alegrar no Deus da nossa salvação, o Deus que é nossa fortaleza. Se conosco, Pai, ajude-nos, nós somos tão limitados e fracos. Ao contrário do Senhor, nós mudamos de humor, nossa fé muitas vezes ela se altera, uma hora está forte, uma hora está fraca, muitas vezes está firme, muitas vezes está pedindo socorro. Pai, nós somos dependentes do Senhor, como já vimos em outro momento, e nós, ao contrário do Senhor, mudamos o tempo todo, estamos nesta condição na qual estamos cercados por várias coisas que mudam, e muitas pessoas mudam, e circunstâncias, e tudo muda, Pai. Nós estamos em constante mudança, em constante desenvolvimento. Mas que alegria e que consolo saber que o Senhor não muda. Não é homem para se arrepender. O Senhor não é homem para voltar atrás e se retratar. Mas também o Senhor se entristece com nossos pecados, que o Senhor odeia os nossos pecados e as nossas atitudes, e muitas vezes muda a sua atitude conosco, e como filhos teus, nós somos então relembrados do caminho e devemos voltar e nos converter, mudar a direção ao Senhor. Agradecemos a Ti porque isso é manifestação de glória, majestade, de misericórdia e de justiça e de amor e de santidade de todas as Tuas perfeições. Ajude-nos a nos firmar nisso. Em nome de Cristo, abençoe-nos. Oramos gratos. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe você. Hoje é dia do Senhor. Use este dia para a glória do nome do Senhor, de modo exclusivo ao culto particular e público do Senhor. Que Deus te abençoe.